Fala pessoal, vou gravar aqui um vídeo sobre o sistema ABO, tá? E o que seria o sistema ABO? Nós temos nossas células sanguíneas, as hemácias, as células que carregam oxigênio no sangue, aquelas células que elas perdem o núcleo, enfim. Eu estou fazendo uma representação aqui bem simples delas, que seria uma representação de círculos, tá? E aí o que acontece? Naturalmente, nós, seres humanos, apresentamos algumas proteínas, algumas glicoproteínas na superfície delas, tá? E aí, essas glicoproteínas, se você analisar um ser humano, analisar outro, elas podem ser diferentes, porque nós todos somos diferentes, certo? Então, aqui eu estou representando para vocês alguns tipos de hemácias que podem aparecer, tá? Então, a gente chama o sistema ABO porque um tipo foi chamado de o tipo de sangue A, porque ele apresenta o antígeno A. Tá? Antígeno por quê? Porque se você pegar essa glicoproteína aqui, que está circulada em amarelo, e jogar ela no sangue de alguém que não produz essa proteína, o sangue da pessoa vai reconhecer como invasor. Por isso é chamado de antígeno. Tá? Aí um outro tipo que tem, conhecido como antígeno B, então o sangue do tipo B, porque tem o antígeno B. E aí, algumas pessoas apresentam tanto o antígeno B quanto o antígeno A lá na membrana plasmática pro lado de fora das suas hemácias, tá? E aí, essas pessoas vão ter o sangue com o antígeno A, com o antígeno B também. Então o sangue vai ser o sangue AB. Tá? Então aqui nós temos o sangue A, o sangue B, o sangue AB e também tem pessoas que não apresentam nem o antígeno A, nem o antígeno B. Essas pessoas são as pessoas que não têm antígeno, então é o zero, mas ficou como O, tá? Zero porque não tem nenhum antígeno. Então esse aqui seria o sangue do tipo O. E aí quando a gente vai olhar a questão genética, cada um de nós recebe um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe, ou um cromossomo da mãe, um cromossomo do pai. Vamos desenhando eles aqui. Cromossomo do pai, da mãe, ou da mãe e do pai. E analisando a dominância entre cada um desses antígenos, desses genes que expressam essas glicoproteínas de antígenos, analisando a dominância entre eles, foi visto que o antígeno A, ele é dominante. Então a gente representa ele com um Izão assim e aí um A. Ele é dominante, tá? E se ele é dominante e apareceu só o A aqui, não pode aparecer o B aqui. Por quê? Porque o B, ele tem codominância com o A. Se ele aparecesse, ele também ia ser expressado. Por exemplo, nessa terceira hemácia aqui, eu tenho o antígeno B representado porque ele apareceu ali na superfície da célula, tá? Esse aqui, o antígeno B. Ah, eu também tenho um antígeno A. Os dois têm codominância, eles aparecem. O caractere deles se expressa, mesmo que outro esteja presente, tá? E aí, o que acontece? O antígeno B, ele também é dominante, tá? O antígeno B também é dominante. E aí eu pergunto para vocês, vamos voltar aqui pro A. Esse A, que tem dois cromossomos, um do pai e um da mãe, e um desses cromossomos apareceu o antígeno A, o que vai ter no outro cromossomo dele?
Olha, se nós não sabemos, se não foi feita uma análise, pode ser que seja tanto o izinho, que é o recessivo, que não vai expressar nada, que é aquele que aparece só nas pessoas do sangue tipo O, quando está em dose dupla, porque ele é nada. Esse izinho minúsculo, ele é a receita para produzir nada. Ele é um alelo mutante que se propagou em toda a evolução da espécie humana. Ele se propagou e é o alelo mutante que não expressa nenhuma glicoproteína, o izinho. Tá? Ou o izinho, o IA, né? Que daí se você tem, vamos olhar as possibilidades. Se você tem o alelo azão com o alelo izinho, vai acontecer o quê? Vai expressar só o antígeno A em volta da célula. Em contrapartida, se você tem o alelo azão com o alelo azão, vai aparecer apenas o antígeno A na superfície da célula, tá? Bom, vamos para frente. Aqui com o B é a mesma coisa, tá? Se expressou B na superfície da célula, expressou o antígeno B, aqui no outro cromossomo, ou vai ser o recessivo mutante, que é a receita para produzir nenhuma glicoproteína de superfície de hemácia, ou vai ser o próprio do tipo B. Tá? Agora, quando estamos no sangue do tipo AB, vamos aqui para a terceira hemácia, tem que ter aparecido em um cromossomo o isão do tipo A e no outro cromossomo o isão do tipo B, fazendo assim o sangue do tipo AB. Tá? Agora, quando temos o sangue do tipo O, ou seja, o sangue do tipo 0, vamos aqui para a quarta hemácia, os alelos que estão aqui nesses cromossomos homólogos, eles têm a receita para nenhum antígeno de superfície, ou seja, é o recessivo izinho, izinho. Só vai ser sangue do tipo O quando aparecer as duas cópias nos dois cromossomos homólogos do alelo izinho, tá? Isso aqui é o clássico para a gente analisar genótipo e fenótipo, lembrando que genótipo é o que tem nos dois cromossomos, o fenótipo é o caractere que foi expressado nos tipos sanguíneos do tipo ABO. Esse é o básico. Porém, contudo, entretanto, o nosso corpo humano é uma coisa muito mais complexa, né? E aí eu digo para vocês que tem uma série de condições para eu poder expressar sangue do tipo A, então para eu expressar o antígeno A, ou o antígeno B, tá? Mas o que são essas séries de coisas? Deixa eu dar um corte aqui para ficar melhor. O que acontece é que eu preciso ter um tal de um antígeno H. Opa, antígeno H. Ele é um precursor para eu poder expressar o antígeno A ou o antígeno B na superfície das células, tá? Esse antígeno H, como qualquer outra proteína, glicoproteína que tem no nosso corpo, ele precisa de um gene aqui, da expressão de um gene, para ele ser produzido. Assim como, para eu produzir antígeno A, eu também precisaria da expressão de um gene. Para eu produzir antígeno B, eu precisaria também da expressão de um gene, tá? Então, o que acontece? Para eu ter o antígeno H, eu preciso ter um gene dominante, que é o alelo H, tá? Se é dominante, para eu expressar o antígeno H, eu tenho que ser Hzão, Hzão, lembrando que somos seres diploides, ou eu tenho que ser um Hzão, Hzinho. Se eu não tenho esse gene, ou seja,
Se eu não tenho a cópia do alelo Hzão, Hzão ou Hzão, Hzinho, ó, vamos supor que o gene fosse aqui, o gene H gene. Vamos supor que o H gene seria um Hzinho, Hzinho. Se ele for Hzinho, Hzinho, eu não tenho a receita para produzir o antígeno H. Então o que acontece? Vamos colocar em vermelho aqui. No antigen H. Se eu não tenho antígeno H, não adianta eu ter o gene para produzir o antígeno B, nem o gene para produzir o antígeno A. Eu até posso ter. Vamos pensar aqui. Vamos fazer um estudo de caso. Tem uma pessoa, um indivíduo. Então, vou colocar aqui o John. E o John, ele tem o seguinte genótipo, ó. Vamos ver. Para o antígeno H, ele é Hzão, Hzão. Para a parte do sistema ABO, ele é Izão A, Izinho. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o fenótipo dele? O tipo de sangue dele qual que é? O tipo de sangue dele é A. Tá? Por quê? Primeira coisa, para ele poder ser A, ou ser B, ou ser AB, ou seja, para ele poder expressar algum antígeno de superfície, seja A ou B, ou ambos, ele precisa produzir um antígeno H. Então aqui eu sei que ele tem o H antígeno. Ele tem um antígeno H. Tá? E aí, vamos pensar a seguinte questão. Agora eu tenho a Mary. Tá bem criativo aqui os nomes. A criatividade é uma dádiva, né? Vamos pensar que a Mary, ela é Hzão, Hzinho. E aí ela é Izinho, Izinho. Qual que vai ser o tipo sanguíneo dela? Olha, se é Izinho, Izinho, vai ser o tipo O. Tá? Mas ela tem o antígeno H. Porque ela recebeu uma cópia do alelo que é dominante. Então ela produz o antígeno H. Se ela tivesse no locus do gene para o tipo sanguíneo A ou B, ela ia expressar. Tá? Mas aí, vamos pensar que temos uma terceira pessoa aqui. A terceira pessoa, vamos chamar de Mário. Tá? A criatividade vai indo muito. O Mário, ele é um caso muito raro. Por quê? O pai dele deu, do antígeno H, o pai dele deu uma cópia do Hzinho. A mãe dele deu uma cópia do Hzinho também. Ele nasceu Hzinho, Hzinho. E aí eu vou até mudar a cor aqui. Ele não tem o antígeno H expressado. Tá? Se ele não tem o antígeno H expressado, vamos lembrar, ó, vamos fazer aquele fluxo de uma outra forma aqui. Tá? Ou eu vou ter o H antígeno, ou eu não vou ter. Se eu tiver o antígeno, vamos lá, eu tenho um gene aqui, certo? Esse gene, vou colocar em amarelo, esse gene aqui pode ser o gene do antígeno H. Se ele tiver o gene do antígeno H dominante, ou seja, se ele for Hzão, Hzão ou Hzão, Hzinho, ele vai ter antígeno H. Se ele for Hzinho, Hzinho, ele não tem antígeno H, certo? Se o Mário
tivesse o antígeno H, ele poderia expressar 3 fenótipos. O fenótipo A, o B ou o O, tá? Como que seria? Aqui no fenótipo A, aqui a gente vai colocar o, vamos chamar de blood, A, B, O, blood type, gene. Ó, se ele tivesse Hzão, Hzão, ou Hzinho, Hzinho, e aí também tivesse Izão A, Izinho ou Izão A, ele seria do tipo A. Se ele tivesse o gene do antígeno H dominante, mas qualquer outra forma do gene do antígeno B, aqui, ele seria assim também. Ah, faltou o AB, né? Ó, vamos colocar o AB também para ficar completo aqui. Opa, que não vai ficar bom assim. E poderia ser AB também, né? E vamos colocar as possibilidades, ó. Do tipo O, ele é Izinho, Izinho. Do tipo AB, ele é Izinho, Azão ou Izinho, mais Izinho, Bezão, né? Agora, se ele não tem o antígeno H, infelizmente, ele nunca vai expressar A ou B, tá? Nunca vai poder expressar. Por quê? Porque o antígeno H tem que ser, ele tem que aparecer, ele tem que ser positivo. Ele é o precursor para poder expressar o tipo A ou o tipo B. E aí, quando ele não tem o antígeno H, ele é type O. Mas ele é o tipo O falso. Por quê? Por que a gente chama de falso? Vou colocar aqui, falso. A gente chama de falso porque não preciso nem analisar se ele tem Izinho Azão, Izinho Bezão ou não. Ou Izinho, né? Ele é falso porque às vezes a pessoa, aqui, vamos pegar o Mário de novo. Ó, eu vou fazer o Mário ser o tipo falso. Vamos puxar o Mário para cá. O Mário é o seguinte. Se ele fosse o Hzinho, que não tem o antígeno H, e ele fosse Izinho, Azão, Izinho, Azão, qual que é o tipo sanguíneo dele aqui, ó? Pergunto para vocês. Qual que é o tipo sanguíneo? A blood type? Sim ou não? Ele não é do tipo A. Por quê? Porque precisa do antígeno H para poder expressar o sangue do tipo A, tá? Isso aqui a gente chama de interação gênica. Eu vou ter 2 genes e um gene influencia na expressão do outro. Por exemplo, o gene do antígeno H, ele vai produzir o antígeno H, e o antígeno H ele é um precursor para produzir sangues do tipo A, ou do tipo B, ou do tipo AB. Agora, não apareceu nada, ele não vai conseguir expressar a proteína A. Então, ele tem esse genótipo aqui. Mas qual que vai ser o resultado disso? There is no antigen in his blood. Se não tem o antígeno do tipo A no sangue dele, isso aqui é a mesma coisa que dizer que ele é O blood type. Mas é um O blood type do tipo falso. Por quê? Porque foi gerado esse sangue do tipo O graças a ele não ter um alelo dominante em qualquer um dos 2 cromossomos dele para expressar o antígeno H, tá? Aí, a representação simplificada do que acontece aqui é assim. A gente vai desenhar uma hemácia, de novo, redonda,
tá? Uma representação bem simplificada. É o seguinte, que para eu poder expressar o tipo A, o tipo B, eu vou desenhar assim, gente, bem feio. Ó, vamos supor que esse aqui é o antígeno H. É só para poder entender. E esse antígeno H, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vamos supor que esse antígeno H, ele tem a chave para encaixar os antígenos A ou B. Vamos pensar que o antígeno A ele só se encaixaria se fosse aqui. Então, adianta eu produzir antígeno A se eu não tenho o antígeno H para encaixar ali? Não adianta, tá? Então, o antígeno A ou o antígeno B também. Ó, coloquei aqui antígeno A ou o B, porque a situação para os dois seria a mesma. Eles só se manifestariam, não quer dizer que ele não vai ter o gene, mas ele só vai se manifestar se o antígeno H estiver presente. A gente vai enxergar como essas duas chaves aqui acontecendo. E aí, se a pessoa não tem o antígeno H, não vai aparecer outra coisa ali. Não vai aparecer A, não vai aparecer B. E aí, não apareceu A, não apareceu B, é sangue do tipo O. Mas a gente vai chamar de sangue falso O, or Bombay, tá? Esse Bombay aqui, muito difícil cair na prova para vocês, tá? Só por curiosidade, quem quiser entender um pouco melhor, pesquisar mais, digita Bombay falso O. Pesquisa aí que vocês vão encontrar mais informações, tá? Bombay, se eu não me engano, é porque é a cidade onde foi detectado pela primeira vez. E a história é bem legal, porque até então não se sabia da existência do antígeno H, mas se sabia da existência dos sangues A, B e O. E foi ter uma doação de sangue, deu incompatibilidade e não tinha explicação para essa incompatibilidade. E aí foram estudar e entenderam que faltava o antígeno H, por isso foi chamado de falso O. Beleza?